Sejam todos bem-vindos. E nesse momento a gente vai se preparando, né, se envolvendo com a energia que está da casa, com os nossos irmãos benfeitores que estão aqui nos acompanhando, para que a gente deixe o nosso coração aberto para fazer essa reflexão, né, sobre a reforma íntima. Às vezes é uma palavra que talvez vocês não tenham ouvido em algum momento, mas a todo momento aqui na casa, o trabalho na casa, as palestras, né, os atendimentos, as orientações, tem como objetivo fazer com que nós que estamos aqui, que viemos buscar na casa, né, uma orientação, um consolo, um atendimento, né, que a gente busque fazer a nossa reforma íntima. Às vezes na orientação a pessoa não vai falar essa palavra, faça a sua reforma íntima. Aí você fala assim, como assim faça a minha reforma íntima? O que é isso? Né? O que ela está falando? Né? Então, a gente vai falar em outras palavras para vocês. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sempre gosto de me apresentar aqui na casa, porque eu vim para ser uma assistida na casa, porque eu não estava bem de saúde. Né? Então, eu fiquei um tempo em tratamento, e hoje eu estou, né, como convidada da casa, como palestrante aqui, mas também como uma trabalhadora da casa. E todo o processo que eu passei de tratamento na casa foi um processo de reforma íntima. Né? Foi doloroso? Foi, porque não é fácil. Né? A gente sempre quer apontar para o outro os problemas que a gente tem, que a responsabilidade é do outro. Né? Eu que não estou bem com meu marido que não é legal, meu filho que não é legal comigo, eu sou uma pessoa ótima, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa muito boa, né, na relação, mas eu vim aqui na casa porque é o meu marido que não é legal comigo. A gente não consegue perceber a responsabilidade que a gente tem na relação com o outro. Que as nossas palavras também machucam o outro, que as nossas palavras também são palavras que afetam, né, o outro e deixam o outro mal. Né? Então, quando a gente vem na casa, a gente vem para buscar uma assistência na casa. Né? Só que aí, as palavras que são ditas ali para vocês, né, no atendimento, elas são plantadas aí no coração de vocês. Então, cabe a responsabilidade de cada um de vocês observar. Por que o mentor está me dizendo isso? Eu posso discordar do que o mentor está me trazendo? Posso, porque eu tenho livre-arbítrio. O mentor está me dizendo isso, mas o mentor nem sabe que o problema nem está comigo. O problema está lá na minha casa, né? Com o meu marido, com o meu esposo, com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu chefe no trabalho. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou espírita, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou caridosa. Né? Então eu não tenho problemas. E aí, quando a gente se propõe a vir na casa, a passar por uma assistência, né, todo o processo de tratamento, a gente está passando por uma reforma íntima. Engraçado que a palavra reforma nos remete a pensar em reforma de casa, né? Eu vou reformar a casa, né? Vou arrumar o telhado. E muitas vezes a gente sabe que está ali. Tem que reformar o telhado da casa, está dando uma goteira lá dentro, mas não, vai dar trabalho, né? Vai gastar meu tempo. Então, a gente vai. E a mesma coisa acontece quando a gente faz a reforma íntima aqui na nossa casa mental, né? Porque a gente pode pegar a palavra reforma e pensar assim, vou reformar o sofá, vou reformar a casa, vou reformar um problema ali que está no meu carro. Mas quando a gente fala de reforma íntima, na doutrina espírita, eu estou falando de reforma da minha casa mental. Então, a minha casa mental, a responsabilidade de cuidar dela é minha, não é do outro. Quando eu venho aqui na casa passar numa assistência, numa orientação, sempre que o mentor me dá uma orientação, sempre que eu passo pela assistência, né, com o primeiro atendimento da casa, todas aquelas palavras que são ditas, né, a responsabilidade de ouvir aquelas palavras e entender o que o outro está querendo me dizer são minhas. Eu posso nem querer mais voltar. Eu posso pensar, né, e sair daqui falando assim, nossa, mas ela me pediu para eu repensar sobre as minhas condutas, sobre as minhas atitudes, sobre o meu eu. E é difícil a gente acessar, né? O autoconhecimento para o ser humano é bem difícil. Não é qualquer pessoa, né, que quer se olhar para dentro e perceber, eu sou orgulhosa, eu sou invejosa, né? Eu sou uma pessoa ruim. Né? Eu sou espírita, mas eu também sou uma pessoa, né, que tenho as minhas má tendências. Eu acho que a palavra defeito não é muito legal falar. Né? Eu tenho as minhas má tendências. Né? E essas má tendências, por quê? Porque somos espíritos vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Então já passamos por várias reencarnações, estamos aqui nessa reencarnação. Né? E é nos dado nessa reencarnação a gente olhar
cada um olhar para si e se perceber. Por isso que não é muito fácil, né, fazer a reforma íntima. Eu não acordo assim amanhã, eu não acordo, né? Como eu falei para vocês, a minha experiência de reforma íntima foi aqui na casa. Foi o momento que eu tinha que, mesmo fazendo um processo de psicoterapia, né, que eu faço por anos, que é necessário, no caso é para cuidar do meu estado de saúde mental, né? Mas tomando remédio, né, com psiquiatra, um acompanhamento, mas faltava alguma coisa. Eu precisava de um espaço em que eu pudesse refletir sobre a minha vida e a minha missão aqui, né? Eu precisava refletir sobre a minha reencarnação aqui, qual que era o propósito dela. Eu acho que aqui eu descobri um propósito dela muito importante, que é estar aqui hoje, né? Porque pensar numa palestra demanda tempo. Né, ontem eu não saí de casa, que eu falei assim, vou dar mais uma estudada, né? A gente estuda, mas a gente sempre pensa assim, não, eu não vou sair, vou me dedicar mais aos estudos hoje. Então você abre mão de olhar para um sol lá fora, de curtir, né, um passeio, para você dedicar um estudo da espiritualidade, não é fácil. Então exige de nós, né, quando a gente está aqui reencarnado, a gente tem que se esforçar para muita coisa, né, para conquistar muita coisa. E não são coisas materiais. Né? A gente tem que se esforçar, né, para a gente trabalhar em nós a nossa vaidade, né? Quando a gente fala, né, a reforma íntima, os desafios da vida moderna, né, porque a gente está inundado no mundo com tanta coisa acontecendo e a gente fica só olhando para o nosso umbigo, né? Ai, como a vida está difícil hoje, ó Deus, ó céus, como a vida é difícil para mim, né? E a gente não olha para o lado. Tem um irmão do lado passando fome, tem uma mãe com uma criança ali que tem um problema gravíssimo de saúde e não tem uma assistência médica, né? Tem um pai de família, tem uma guerra acontecendo, né? Então, assim, a gente é egoísta, nós somos egoístas. Eu estou falando no plural porque nós somos egoístas, né? Nós somos, né? A gente precisa pensar, né? Sabe que eu sempre estou, quando eu tenho um probleminha assim, eu sempre estou olhando só para o meu umbigo, né? Estou olhando só para mim, mas eu não vejo a imensidão desse mundo, tanta coisa acontecendo, né? Tanta maldade acontecendo, tanta violência acontecendo, né? As nossas crianças eu trabalho com crianças, né? Crianças e adolescentes, e quantas crianças eu já atendi, elas já perdi a dimensão da gravidade do uso de droga, né? E eu não olhava para isso. Eu trabalhava com adulto, então trabalhar com criança é uma coisa nova para mim. Eu falei assim, nossa, mas será que é o suficiente o que eu faço aqui no meu trabalho? Que para mim está cômodo, né? Eu entro lá, faço as minhas 6 horas e atendo as crianças. Mas e aquelas crianças que passam dentro do carro, quando eu estou dentro do meu carro, eu fecho o vidro? O que eu faço? Eu falo, não, aquele ali é um nóia, aquele ali é bandido, né? Bom, a gente talvez não verbalize isso na hora que você está ali dentro do seu carro, mas o que você pensa aqui, nossa, acho que agora ele vai me assaltar, né? Ah, não, mas se eu dou um dinheiro para ele vai comprar droga, né? A gente julga, né? A gente julga, mas a gente tem um tempo para acolher, para ouvir essas crianças, para ofertar um alimento quando elas estão ali no farol, uma conversa, né? A gente não faz isso, né? Nós ainda somos muito, né? A gente ainda olha muito para si. A gente não olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E fazer a reforma íntima, né? Tem receita? Como que faz a reforma íntima, né? Eu fui vendo várias palestras de várias pessoas que estudam a reforma íntima, né? Fui lendo algumas coisas, alguns artigos já publicados sobre esse tema. Então, assim, o que mais me chama a atenção e que o caminho que eu escolhi para entender um pouco e trazer aqui para vocês sobre a reforma íntima, né, foi o autoconhecimento. Eu preciso me olhar, né, eu preciso saber quem eu sou, né? Então, quando eu falo do autoconhecimento, eu estou falando de várias coisas, né? Então, eu estou falando do autoconhecimento, da autoaceitação, do autorrespeito, do autoacolhimento, do autoamor, da autocompaixão e do autoperdão. Por quê? Quando eu faço a reforma íntima, então eu tenho que parar e pensar e me culpabilizar por tudo que eu fiz de errado, né? E aí, eu penso que talvez pode ser de uma forma mais amorosa com a gente, quando a gente vai pensar na reforma íntima. Eu errei. Então, eu penso sobre aquele erro que eu tive, aquela atitude que eu tive, e eu faço um processo, né, nesse autoconhecimento para analisar a situação, né, primeiro
com a empatia, se colocando no lugar do outro. Será que o que eu fiz com o outro, se eu fosse o outro, né? E aquele outro fizesse aquilo que eu fiz com ele, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro também e perceber, né? A minha atitude foi errada com ele? Foi, porque eu não gostaria que ele fizesse isso comigo. Então, assim, fazer a reforma íntima, existe um processo de auto-amor também, exige da gente um auto-amor, né? Então, exige um autoconhecimento, uma autoaceitação, um autorrespeito, um autoacolhimento, o auto-amor, a autocompaixão, o auto-perdão. Por quê? Porque quando eu faço tudo isso, pensando que eu estou cuidando aqui, né, dessa minha casa mental, fica muito mais fácil eu entender, né, as más tendências do outro, eu entender as fragilidades do outro e saber que eu também tenho, né, que todos nós que estamos aqui somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, estamos aqui para viver junto, né? Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existem várias divisões, né? A gente sabe que as pessoas, né, vivem mais, né? Eu vivo mais ali dentro do meu espaço, né? O que está acontecendo no mundo lá fora, né? Não tem nada a ver, a guerra não tem nada a ver comigo. A usina lá estourou, lá... Não, as pessoas perderam a casa, mas eu não tenho nada a ver com aquilo, né? Não sei, obrigada. Quantas coisas, às vezes, que a gente está assistindo no jornal, né? Eles sempre falam isso na quinta-feira, né? A primeira coisa quando a gente vê um noticiário no jornal, a gente fala assim, realmente tem que existir pena de morte, tem que matar mesmo, olha o que ele fez, ele, né, violentou uma criança, ele fez isso, em nenhum momento a gente tem um pensamento de compaixão com aquele irmão e com a família daquele irmão. Pai, tem de misericórdia desse irmão, né? Perdoa, assim, pelos seus erros. Por quê? Porque, assim, hoje esse irmão, ele pode estar fazendo tudo isso de maldade, mas futuramente, quando ele desencarnar, né, provavelmente quando ele desencarnar, provavelmente vai ser lhe dado uma outra oportunidade de reencarnação. E esse irmão, ele vai vir nessa reencarnação e ele vai vir com provas e expiações para ele corrigir, né, tudo que ele fez naquela vida passada, nessa vida atual. Então, quem somos nós para julgar o que deve ser feito com esse irmão? O nosso pensamento, às vezes eu penso assim, será que a gente se perde quando a gente olha todas essas notícias, né? E a gente entra no julgamento, a gente entra, né, falando assim, tem que matar mesmo, né? Tem que existir uma cadeia, colocar todo mundo preso, né? As pessoas, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, o quanto a gente ainda precisa, né, vivendo, né, num mundo aí que a gente fala muito moderno, né? Indústria, internet, né? A gente vive num mundo que a gente tem acesso, né, a várias coisas, mas infelizmente o homem, será que ele está evoluído ao ponto, né, de fazer essa reforma íntima e se reconhecer e pensar, né, sobre qual que é o propósito dele aqui nessa reencarnação? Será que as pessoas param para pensar, né? Qual que será meu propósito dessa reencarnação aqui na Terra? Será que é só trabalhar, ter um carro, um apartamento, cuidar da minha família e as coisas que estão acontecendo lá fora não me diz respeito, né? Não tem a ver comigo. É o que a gente está enganado, né? Porque quando a gente vê aqui a primeira imagem, como que faz? Tá. Quando a gente vê aqui aquela primeira, Dri, qual que é? Opa! Deixa eu ver qual que é, Dri? É o primeiro. Quando a gente vê aqui essa primeira imagem, né, que eu coloquei aqui na tela, a impressão que dá é que a gente está sozinho, né? Não é. É um ser aqui que está interligado com todo, né? Nós estamos interligados a todo momento com todo que está acontecendo, com todo, né? Tudo que está à nossa volta, mesmo que, né? Não é, né? A gente se vê assim como um indivíduo sozinho, né? Sempre olhando para o nosso umbigo, né? Quando vocês ouvem essa palavra reforma íntima, o que vem assim na mente de vocês? Que a gente precisa se olhar, se conhecer
e melhorar algumas questões, né? Essas más tendências, a gente identificar isso e trabalhar para não ficar escravo disso, para transformar isso. Eu acho. Sim. É isso mesmo. Você tem. Gostaria de ouvir mais pessoas, né? Que acho que é legal quando a gente tem essa oportunidade de também conversar sobre isso aqui, porque eu não detenho todo o conhecimento sobre reforma íntima, inclusive eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho ali, né, já fiz a minha reforma íntima, está tudo bem, não, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, é um processo. A reforma íntima ela é um processo educativo, né, se a gente pensar, né, e longo, né, porque a gente pode achar que melhorou aqui, mas a gente pode novamente errar novamente, né, e repetir o mesmo erro, né? E ficar com a consciência ali, nossa, eu já tive essas atitudes outras vezes, eu acho que não é legal e eu preciso. E assim, gente, se a gente pensar quantas reencarnações a gente já passou aqui pela Terra, né? Pode ser que a gente vá... quantas passaremos, né? Então, essa é uma, que a gente está aqui, só que a gente não sabe quantas a gente já passou e quantas ainda virão, né? Então, assim, essa que eu tô agora, né? Como que eu começo a fazer essa reforma íntima? Né? Eu acho que aqui, para nós que estamos numa casa, né, num templo espírita, né? O primeiro passo é dentro de uma casa espírita, né? Porque é aqui que a gente vai ser, né? A gente não vai ser julgado, a gente vai ser acolhido, né? Quantas pessoas passaram por aqui, né? E puderam falar das suas más tendências, porque a gente faz coisas, né, graves às vezes e fala assim, quem é que vai poder me escutar isso sem julgar? Aqui na casa, eu posso ter certeza para vocês, não só quem está atendendo vocês, mas a equipe espiritual que está aqui na casa, a gente está aqui para acolher, para poder escutar, a gente não está aqui para julgar. Então, quando você traz, né, numa orientação, olha, eu sei qual que é hoje os meus problemas na vida, porque eu fiz isso, mas eu tenho total tranquilidade para falar isso, porque aqui ninguém está para me julgar, né? A gente não está aqui para dizer assim, olha, então, como você fez isso, irmão, você não vai ter um lugar, né? Talvez você não vai ter um lugar no céu. Quem somos nós para falar isso? Né? Nós não sabemos, nós não temos essa informação. O que nós dizemos para todos os irmãos aqui, que todos nós estamos num processo evolutivo, né? Um processo de evolução. E aí, esse processo de evolução vai levar a gente para onde, seu Érico? Oi? Seu Érico. Acorda, seu Érico. Tá bom. O processo de evolução que a gente está aqui, ele vai nos levar para onde? Olha, aqui que você está falando da reforma íntima, o processo de evolução, o que seria evoluir? Evoluir seria, na verdade, evolução é a busca do autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, não é evolução. Eu vou viver sempre na sombra das ilusões. Né? Então, a evolução é autoconhecimento. Sim. Não tem outro jeito. Sim. Se eu não buscar o autoconhecimento, sim, como que eu vou me conhecer? E o processo aqui, que eu estou passando aqui, é isso. Conheça-te a ti mesmo. Sim. E aonde estou, e quem eu sou é que vai me dizer para onde eu vou. Sim. Né? É bem interessante, né, o que o senhor Érico está trazendo, porque assim, quando a gente vem na casa espírita, ninguém vai dar uma receitinha para a gente, né? Olha, você vai fazer isso, 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 a sua vida vai ficar uma maravilha, né? Então, quando a gente fala da reforma íntima, né, e nosso processo, quando a gente está falando do processo evolutivo, a gente está dizendo do autoconhecimento. A responsabilidade para você entender todo o processo, tudo que você está passando aqui nessa encarnação é sua, né? Tipo, o mentor do Gabriel não vai chegar aqui e vai falar assim, olha, tudo isso vai acontecer na sua vida. Porque às vezes tem um pouco uma ideia, né, que quando a gente vem na casa espírita, o mentor vai dizer, né, o que vai acontecer daqui para frente na sua vida. Não vai, né? Essa não é uma responsabilidade do mentor. O mentor não tem uma autorização para dizer, né, o que vai acontecer daqui para frente. O mentor sim, ele vai dizer as possibilidades naquele momento que você tem para fazer as suas escolhas, os seus caminhos, né? E você
vai tomar a decisão. Então, reforma íntima ninguém faz por você. Não existe falar assim, olha, aqui estamos juntos, nós vamos fazer essa reforma íntima sua junto. Não é, porque é um processo muito individual. É um processo muito do seu eu, né? Para você se conhecer. E a reforma íntima, né? Como eu falei para vocês, é esse processo educativo, e o nosso processo evolutivo é para que a gente possa se tornar espíritos puros. Para que a gente tenha pureza e não necessite mais dessa matéria. Os espíritos puros que não vêm mais para a reencarnação, já passaram por várias reencarnações, né? Eles não precisam mais voltar aqui e passar por essa experiência humana, porque a experiência humana que a gente passa aqui na Terra é uma experiência para a gente aprender, é como se fosse uma escola, né? E a gente pode repetir. A gente repete várias vezes, né? Só que quando a gente desencarna e quando a gente chega no plano espiritual, a gente vai passar por outro processo de aprendizado lá. Só que esse outro processo de aprendizado, você ainda continua sendo responsável por tudo que aconteceu aqui nessa encarnação, e você que vai pensar no seu projeto reencarnatório aqui. Né? A gente fala assim, nossa, mas por que essa criança veio com todas essas deficiências? Por que esse espírito que está aqui encarnado, vivendo essa experiência humana aqui na Terra, veio com todas essas deficiências? Tem um motivo, né? Tem um motivo para ela estar ali. E muitas vezes nós olhamos para aquele processo daquela criança, né? E a gente julga, né? Fala assim, nossa, como Deus é injusto, né? Para essa família, como essa criança vem com todas essas deficiências, né? E se a gente pensar, agora como eu estou tendo muito contato com crianças, né? E a gente sabe que, né, quando a gente está no equipamento de saúde, as crianças elas precisam receber um diagnóstico para um tratamento, porque tem hoje toda uma ciência aí que se discute o uso de medicações, enfim. Mas essas crianças são espíritos, assim, muito regenerados, sabe? Eu fico pensando assim, porque a questão mais grave quando a gente vê é da mãe que não aceita. Aquela criança com aquela dificuldade toda, não fala. Uma criança com TEA, vou dar um exemplo, tá? Que a gente está recebendo muitas crianças com TEA lá. Aí você olha para aquela criança, para mim, gente, né? Eu posso falar até por uma intuição da espiritualidade, porque eu tenho me questionado muito. Todas as vezes que eu estou dentro do meu espaço de trabalho, eu fico pensando que esse serzinho que está aqui na minha frente, ele tem um espírito, ele tem uma história, né? E como que é para ele? Para mim, sem dúvida que é um espírito, muitos deles, não todos, muitos deles são espíritos regenerados, que têm uma aceitação de estar naquela condição. A maior dificuldade que a gente tem no CAPS, né? Eu não posso falar com essas palavras dentro do CAPS, né? Eu falo em outras palavras, porque eu também faço atendimento familiar. É com as mães. Eu não aceito. Eu já fui no Ministério Público porque eu não quero esse filho. Ele saiu do meu útero, mas eu não quero esse filho na minha casa, né? E aí a dificuldade é muito maior dos pais não aceitarem a criança quando ela tem, né, essas questões que pra gente parece assim, nossa, como que essa criança vai se relacionar no mundo se ela tem um diagnóstico aí de TEA, ela não fala, né? Mas a comunicação dela é incrível. Não precisa da fala. É muito mais é muito mais através de uma sensibilidade que você percebe uma comunicação de uma criança com transtorno de espectro autista, tá? É o que eu vou pensando, tá, gente? Isso não é uma verdade única. É o que eu vou pensando de tudo que eu vou aprendendo também com essas crianças no CAP. São elas que me ensinam. A gente tem muito material de estudo, né, sobre todas essas questões, mas eu vou aprendendo com elas. Quando eu estava pensando nesse tema, e aí me veio também, por intuição, né, que eu trazesse aqui para vocês um texto que foi psicografado por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, né? Eu acho que esse texto tem muito a ver com o tema que a gente está falando aqui. Ele não traz nenhum momento na escrita, né, a palavra reforma íntima, mas está muito relacionada, né, esse texto com o que a gente está conversando aqui.
Eu trouxe aqui para a gente poder ler junto, tá? Vocês acompanhando, pode o próximo, pela tela. Sois a luz, vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Só para a gente lembrar, né? A nossa responsabilidade aqui, todos, né? Se o ensinamento aqui de Cristo está dizendo, vós sois a luz do mundo. Será que com as nossas atitudes a gente está trazendo luz para as pessoas? A gente está de fato, né? Ou a gente está trazendo sombra na vida das pessoas? Qual que é a nossa responsabilidade para esse planeta? Porque uma ação que você tem, pode ser pequenininha, ela remete várias coisas, né? Ela transforma muitas coisas, né? Ali nessa frase aqui, nossa, que importância, você vê o olhar do Cristo. Está falando aqui para Gabriel. Como ele olhava além de tudo. Né? Ele olhava para nós, você via em nós a luz. Luz. Vós sois a luz do mundo. E onde está a luz do mundo? Cada um Aonde de nós está? aqui somos Tem. a luz. E o que é a reforma íntima, como você estava falando, o autoconhecimento é nos levar para isso, Sim. para essa luz que já somos. Sim, e nós já Essa somos. centelha divina É. do Criador que há em cada um de nós. Sim, E a partir do momento que nós chegarmos nessa luz do mundo que nós somos, quando nós chegarmos aí, nós não precisamos mais de religião, não precisamos mais de nada. Eu já sou. Nós vamos na religião fazer o quê? Buscar encontrar Deus. Mas esquecendo que Deus já está, Sim. está dentro de cada um. sim. Tá? A centelha, nós temos aqui buscar sim. as ferramentas, o aprendizado que nos leva a isso. E essa centelha de luz não está dentro só dos nossos corações que estamos aqui na matéria encarnados, mas de todos esses irmãos que foram trazidos aqui hoje pela espiritualidade. Mesmo muito inconformados de estar aqui, a gente tem muito irmão aqui que está dizendo, nossa, então eu tenho uma centelha de luz, mesmo eu com toda essa revolta, né? Porque eu não queria ter desencarnado, eu queria estar na matéria, né? Se a gente for pensar da história de todos os irmãos que vêm aqui também desencarnados, trazidos pela espiritualidade, todos eles, e quando eles vêm na casa, eu sempre falo isso, né? A gente não traz a palavra obsessão, eu acho que essa palavra, às vezes, ela tem um peso muito grande. Então, a gente precisa dizer, esse irmão está fragilizado, ele precisa de um acolhimento, ele não é o seu obsessor, ele está num estado muito mais grave do que tu pensas. Às vezes você acha que está ruim, eu estou ruim porque o meu obsessor está aqui. Não, ele não é seu obsessor. Esse irmão está aí por algum motivo, entendeu? E ele está aí também buscando ajuda, e você conseguiu trazê-lo, porque ele está te acompanhando. Não é isso? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Olha aqui, que responsabilidade, né? Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. Pode passar. Desculpa dizer que eu não estou conseguindo. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aquele em torno dos quais resplandece. O que a equipe espiritual vem trazer nessa casa são palavras de bálsamo, são palavras, né, que acolhem a gente, são palavras que a gente pode sair daqui como se estivesse flutuando. Por quê? Porque a gente começa a sair daqui, né, com todas aquelas dúvidas que a gente estava, a espiritualidade, né, a doutrina espírita, ela vem para nos consolar, ela vem para nos dizer, né, sobre todas as dúvidas que a gente tem.
Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer todo dia uma leitura de um breve trecho, sempre vai ter uma resposta ali para você. Sempre vai ter uma resposta para você ali, né? É uma das obras, não que todas as obras são importantes para a doutrina espírita, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras muito importantes para que nós possamos ter ela ali, sempre, né, fazendo uma leitura e fazendo uma reflexão. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade cessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos, né? Novamente aqui, né? Como a gente falou da caridade, estamos aqui também como irmãos para fazer a caridade, né? Pode. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Então a gente sempre precisa pensar, eu sempre vou fazer o melhor para o outro. O melhor para mim também, mas o melhor para o outro também. O que eu puder fazer para poder ajudar o outro, eu sempre vou pensar em fazer o melhor. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perguições sem proveito. A gente sabe, né? Como a gente volta lá atrás, a gente está falando, né, de um mundo moderno, né, de disputa, né? A gente às vezes acha assim, nossa, parece que passou tão rápido o mês de abril, estamos entrando aí no mês de maio, e eu fiz um planejamento em janeiro, e minha vida não aconteceu nada do que eu planejei, e parece que eu sempre tá faltando algo na minha vida, né? Então eu tenho que correr, será que eu tenho que trabalhar mais? Então assim, a gente vai se envolvendo, né, numa rotina diária, né, que vai nos engolindo. Por que as pessoas estão tomando muita medicação? Eu não sou contra, tá? Porque eu também tomo. Não estou dizendo que eu sou contra a medicação. Mas se a gente pegar qualquer pesquisa, gente, é absurdamente alto o número de pessoas tomando medicação para ansiedade. E o que é ansiedade? É medicação para dormir, sabe? Né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai adoecendo, né, nesse processo todo dessa rotina, e essa rotina vai nos engolindo, né? Hoje, eu poderia ter um motivo para não estar aqui, porque eu não estava bem de saúde. Porque eu poderia dizer assim, né, eu fui orientada a isso, então né, eu não estava bem de saúde, liguei para a Célia, estava trabalhando, mas aí eu fui orientada pelos meus colegas de trabalho. Vai no posto de saúde e pega um atestado e vai para casa. E eu fiquei assim pensando, mas eu posso ficar e eu ficar me observando, como que vai ser meu dia? Eu não sei ainda, eu não estava bem, né? Mas assim, acho que ir pegar um atestado para não estar aqui hoje nesse compromisso, para mim estava muito difícil, sabe? Então assim, o quanto a gente não para pensar. E hoje eu fiz um processo reflexivo, né? Eu poderia ir no automático. Adoeceu, pega um atestado, vai para casa, o que eu ia fazer? Dormir. Aí eu parei. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho um compromisso hoje às 7 horas da noite na casa espírita, então eu preciso ver como que o meu corpo vai reagir a esses sintomas que eu estou sentindo e se necessariamente eu preciso ir tomar uma medicação. Não tomei medicação nenhuma, tá, gente? Graças a Deus, assim, fui me percebendo como estava acontecendo e estou aqui. Porque eu tive um propósito. Quando a gente acorda e tem um propósito do dia, porque se eu não tivesse aqui, se eu tivesse ido para casa, com certeza eu estava muito mal. Né? Porque eu falei assim, nossa, mas aconteceu tudo isso, deu tudo errado no meu dia. Eu podia ter falado assim, jogado a culpa, né? Alguma coisa que eu comi, né? Eu tinha várias justificativas para dar para a Célia. Célia, deu tudo errado, passei mal, né? Não estava bem, né? E aí, primeira vez, assim, dentro do meu espaço de trabalho, que é uma rotina desgastante também, eu falei assim, não, peraí, deixa eu perceber o que está acontecendo comigo. Fui conversar com a Narissa, já dizendo assim, olha, estou conversando com você porque a equipe está exigindo demais que eu te procure aqui para você me dispensar. Mas eu já fui dizendo assim para ela, olha, eu acho que eu não preciso ir lá na UBS agora, passar numa avaliação médica, porque eu acho que eu consigo perceber como que vai ser o dia aqui. Se precisar, eu vou, tudo bem.
Mas aí, gente, as coisas foram acontecendo tudo para dar certo para eu estar aqui, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu tinha um propósito. A gente precisa não deixar que a nossa rotina seja engolida. A gente precisa trabalhar? Precisa. A gente precisa trabalhar para comprar um carro? Precisa. A gente precisa trabalhar para fazer uma viagem lá para a Europa? Precisa. Sim, precisa sim, né? A gente pode ter vários projetos, mas tem uma coisa que é essencial. Você não pode perder a sua essência. Não pode perder a sua essência de vida. Então, assim, se hoje eu tenho um propósito, que eu acordei de manhã, eu falei, se eu tenho um compromisso lá na Casa Espírita de fazer uma palestra, eu preciso entender o que está acontecendo, por que tudo está dando errado. Mas está dando errado por quê? Estava dando errado. Porque quando eu mudei meu pensamento, começou tudo a dar certo. Aí eu já liguei para a Célia e falei, Célia, eu acho que 90% eu estou bem agora. Né? Já consegui entender o que está acontecendo comigo, já estou um pouco melhor, né? Então, assim, é isso, gente. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Bonito, né? Esse texto, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Fonte Viva, ele é extraordinário, né? Ele tem vários textos, assim, bem curtinhos, mas que trazem um ensinamento muito grande pra gente, né? Acho que foi bem legal, né? Pensar nesse texto. E aí, eu acho que a gente está chegando um pouquinho para o final, né? Eu não sei, assim, acho que o que eu trouxe aqui, eu acho que ainda foi só um ponto de partida para quem tem o interesse, né, de continuar a estudar esse tema, né? Tem muito material, muitas palestras no YouTube, né? Porque a gente pensa que é suficiente, às vezes a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? Sempre estudar um pouquinho mais, que conhecimento, né, sempre nos ajuda. E aí me veio uma outra intuição quando eu pensei nessa palestra, né? Acho que ontem eu estava muito envolvida na espiritualidade, que eu pensei assim, eu preciso entender o que a espiritualidade está me trazendo para que eu possa conversar com os irmãos lá da casa, para que eu possa conversar com os irmãos que chegam né, pelo socorro da espiritualidade. E me veio a oração de São Francisco de Assis, né? Que eu acho que essa oração também tem muito a ver com a reforma íntima, né? E ela pode ser uma meditação, né? Quando a gente está ali pensando em algo que a gente precisa se melhorar, né? A gente pode fazer a oração de São Francisco de Assis e pensar, né? E se envolver ali com a energia daquele espírito, né? Porque as palavras dele é uma oração, né? É um bálsamo de esclarecimento para a gente. Acho que já é o último slide. Só dar uma paradinha aqui, que eu acho que eu coloquei esse slide aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz domar as suas más inclinações. E é isso, né? Quando a gente se propõe a ser um trabalhador de uma casa espírita, né? Muito nos é cobrado. Não é fácil, gente, porque a gente precisa a todo momento fazer a nossa reforma íntima e a entender quais são as nossas má tendências. A espiritualidade nos orienta, mas se a gente não percebe as orientações da espiritualidade sobre um trabalhador da casa, qual é a sua conduta, né, dentro da casa espírita, né? Como que você pode desenvolver um amor? Sempre vai ser um amor pelo acolhimento, né? Desenvolver um atendimento pelo acolhimento, pelo amor, né? Então, assim, tem todo um processo, né, de um irmão que quer se dedicar a ser um trabalhador da casa espírita. E a gente precisa, né, entender, mas é muito exigente, não pode comer carne, não pode ter relação sexual um dia ou quantos dias antes do trabalho. Gente, quando a gente estuda, né, a doutrina espírita, quando a gente faz a leitura das obras de André Luiz, né, quando a gente entende que como que é o trabalho da assistência de uma casa espírita, qual que é a responsabilidade do médium, aí você precisa pensar e colocar a mão na consciência. Então eu vou lá beber todas, né? E vou chegar no dia seguinte na casa espírita e falar assim, olha, Célia, eu estou perfeita aqui para trabalhar hoje, né? Você quer que eu te ajude lá na sala de tratamento? E minha consciência?
o meu aparelho, que é o meu, eles usam, né, a mediunidade, não vou dar tanto detalhes, mas a principal é nosso aparelho fonético, né? E o envolvimento, né, com os nossos centros chakras, né? Então, a espiritualidade, quando ela está realizando um trabalho aqui na casa e o médium se dispõe a estar ali para fazer aquele trabalho, ele precisa saber qual que é a disciplina que ele tem que ter. A gente não tem disciplina. Tudo bem, mas a Célia vai saber se eu fiz alguma coisa lá que não estava de acordo aqui com a casa? Não, mas a minha consciência vai saber. Aí entra a reforma íntima. Ah, mas ninguém vai saber na casa que eu bebi todos, né? Que eu comi muita carne hoje, na hora do almoço, que eu comi muita feijoada, e eu vou sentar lá na mesa, até parece que o dirigente da mesa que está ali, né? Só que a espiritualidade sabe, porque assim, aquele médium já não serve, gente, desculpa falar. O aparelho dele ali não vai ser usado, porque não tem como, né? Porque é um trabalho de energia, né, é um trabalho que usa a energia do médium também. Então a gente precisa estar com a energia equilibrada, né, precisa estar com o corpo, né, saudável, né. Então assim, quando a gente fala, né, reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação, porque exige uma transformação nossa. Não dá para a gente querer entrar aqui e ser a mesma pessoa que a gente entrou aqui para trabalhar. A gente vai ter que mudar, né? Pode passar. Então vamos fazer aqui a oração de São Francisco de Assis, pensando, né, que essa oração ela nos traz aí uma reflexão sobre a nossa reforma íntima. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, muito obrigada, né, pelo convite da Célia, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela equipe espiritual da casa, por Leocárdio, né? Todos os trabalhadores da casa, que também acho que me deu toda uma assistência, acho não, tenho certeza que me deu toda uma assistência para estar aqui hoje, tá?